Dando continuidade ao conteúdo, iremos agora aprender a usar imagens nos nossos documentos HTML. Primeiramente, vocês devem saber que as imagens mais utilizadas nas páginas da web, elas possuem o formato GIF, JPG ou PNG. Esses formatos eles são escolhidos muito por conta do tamanho, que eles não são tão grandes como seria uma imagem bitmap qualquer. Ela ocuparia muito mais espaço no servidor e demoraria muito mais tempo para carregar. Inclusive, essa questão do tamanho da imagem e o tempo, a demora que leva para carregar, ela é proporcional. Quanto maior for o tamanho da imagem, mais o site irá demorar para carregar essas imagens para o usuário. Isso pode prejudicar bastante a visibilidade do site, o conceito desse site perante o usuário final. E, claro, vai causar um desconforto muito grande e não é interessante que você tenha uma página em que as figuras que fazem parte das informações, dos informativos, demorem tanto para carregar a ponto do usuário desistir. Então, fiquem atentos ao tamanho dessas imagens, não devem ser muito grandes, mas também tenham cuidado, porque se você está diminuindo muito a imagem, pode afetar na qualidade. E colocar imagens com péssima qualidade no site também não é uma boa estratégia. Então você tem que dosar muito bem a questão da qualidade e o tamanho das imagens, porque o usuário quer ver uma imagem nítida, mas ele também não quer ver uma imagem que demore muito para carregar, certo? Antes de nós conhecermos de fato qual a tag, né, qual o marcador que nós iremos usar para colocar as imagens no nosso site, vocês têm que conhecer o que são os atributos. Vocês já viram quando a gente criou nosso arquivo HTML, mas talvez vocês não sabiam que se tratavam de atributos. Os atributos, eles oferecem uma maneira de especificar informações adicionais sobre um elemento. Isso significa dizer que ele agrega características a uma determinada tag, a um determinado marcador. Se nós tomarmos como exemplo genérico, né, instituto, digamos que vamos fazer de instituto uma tag. Bem, se nós fizermos isso, se instituto for realmente um elemento, o código lá no HTML seria dessa forma. Você teria a tag de abertura, a tag de fechamento, né, e uma descrição entre essas duas. Mas o que você observa? Sem atributo, basicamente fornecemos uma descrição para o elemento, que é o que está escrito entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Ok. Isso é o suficiente? Bem, em algumas situações sim, mas em outras não. Quando você coloca um atributo, olha só o que você faz para o elemento HTML. No caso do instituto, ele ganhou mais características. A gente teve condição de especificar, né, que aquela descrição IFP corresponde a um instituto do estado do Piauí e o campus, que é em Teresina, por exemplo. Então, é muito interessante que quando a gente adiciona atributo, a gente já pode personalizar mais o elemento, né? A gente pode atribuir mais informações complementares, porque essa é a ideia, é caracterizar, é personalizar elementos, para que a gente possa ter informação complementar. Tem tag que sobrevive muito bem sem atributo. As tags que nós usamos mesmo bem no início, os marcadores que nós conhecemos, percebam que eles rodam perfeitamente sem qualquer atributo, né? Você cria um parágrafo sem nenhum atributo. A tag da família de H funciona perfeitamente, não precisa de atributo algum para que ela tenha pleno estado de funcionamento. Mas isso não acontece com todos. O atributo de imagem, por exemplo, ele não funciona sozinho. A tag imagem, por exemplo, não funciona sozinho. Precisa de atributos. Por isso que eu dei essa pausa na tag da imagem para a gente tratar sobre esse elemento muito importante. Os elementos que vocês vão usar com os atributos, eles vão ter sempre que seguir uma mesma estrutura.
Toda vez que você coloca um atributo numa tag, você tem que colocar o nome desse atributo, o sinal de igual e o valor entre aspas. Disso você não vai poder escapar. Tá? Não esqueçam que a aspa é dupla, pelas recomendações da W3C, e devem ser sempre colocadas. Um desenvolvedor descuidado que tira a aspa pode ter grandes problemas no futuro, certo? Mas não vai ser o caso de vocês, eu tenho certeza. Agora sim, vamos ao que interessa, né? Que é inserir a imagem no site. Para a gente conseguir agregar esse elemento ao nosso site, a gente vai precisar da tag img. E a tag img, para que ela aconteça, para que uma figura realmente seja colocada no ar, precisa do atributo. Está aqui, ó, o atributo src, que é o principal atributo da tag img. Essa abreviação vem de source, que é a fonte, é o caminho, é o local em que a figura vai estar. Como src é um atributo, vocês observem que logo depois dele vem a setinha, como a gente tinha visto no slide anterior. Depois, seguido da aspa dupla, aberta e fechada bem direitinho, você tem o nome da figura. E mais interessante, a tag img não tem aquela estrutura comum, aquela estrutura padrão, tag aberta e tag fechada. Por quê? Porque essa tag não precisa de nenhum conteúdo entre a abertura e o fechamento. Basta fazer o simplificado. Quando a gente faz o simplificado, a barrinha fica do lado direito do nome do atributo. Tá? Então, antes de nós praticarmos, vocês precisam conhecer esses dois atributos aí, que o HTML5 nos deu de presente, que foi para agregar valor semântico às imagens, para deixar bem claro, bem específico, bem explícito para o seu código que se trata de uma imagem. São essas duas tags. Aqui, a primeira tag, a tag figure, você vai colocar todos os códigos referentes à inserção de imagem dentro dela, dentro dessa árvore. Ela vai ser a tag mãe de todas. A tag caption é a legenda, né? Então, você quiser colocar uma legenda para uma imagem e deixar muito claro a nível de código que aquela descrição, aquele texto que você colocou se trata da legenda de uma imagem, você deve utilizar esse atributo aqui. E esse atributo ele é usado dentro da tag figure, certo? Essa tag ela é para ser usada em conjunto com o elemento figCaption. Então, usou a tag, não esqueça de utilizar o figCaption, certo? Ele vai demarcar, né, o cabeçalho ou a legenda de uma figura, ok? Então, usou figura, tem que usar o figCaption. Não são tags obrigatórias, óbvio que não. A tag img vai funcionar sem ela, sem estar dentro dela. Mas, criaram. Se criaram e tem valor semântico e é recomendação da W3C, nós devemos sim utilizar. Então, vamos praticar e vamos adicionar imagens ao documento HTML. Vamos acessar o nosso editor. Eu vou abrir uma estrutura que eu já criei para essa aula. Arquivo, abrir, vou pesquisar dentre os meus códigos, eu irei pesquisar aqui a minha figura. Coloque em um lugar bem mais fácil para você, tá bom? Nossa figura vai estar... Ai, desculpa, gente, eu abri foi a figura. Eu tenho que abrir o arquivo, tá aqui. Muito bem, deixei a estrutura básica já feita, só para melhorar aqui na hora do tempo. Pois bem, vamos inserir uma imagem a esse site aqui. Eu vou colocar o título, imagem e documento HTML. Pois bem, se vamos inserir uma imagem, a tag que nós iremos
abrir todos os trabalhos é a tag segundos HTML5, para deixar claro a nível de código que estamos trabalhando com imagens. Dentro dela, nós iremos colocar os elementos. Nós iremos colocar nossa tag MG. Eu já sei que ela não tem a tag de fechamento, eu já faço um simplificado. Sei que o principal atributo é o src, sei que o atributo vem seguido de um igual e a aspa dupla aberta e fechada. Eu já abro, já fecho, para eu não esquecer de fechar. E aqui eu tenho que colocar o nome da figura que eu quero que apareça no meu site. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês como ela está na estrutura do meu diretório, na organização do meu diretório. Eu tenho o meu arquivo HTML nessa pasta e eu tenho uma figura na mesma pasta do meu arquivo HTML. Eu coloquei para facilitar o nosso caminho e na hora de enviar o site para um servidor, para ser postado na internet, eu não vou precisar grandes configurações. Já vai estar tudo bonitinho, tudo na mesma árvore. Eu vou pegar aqui o nome da imagem. Eu sei que essa imagem é do tipo JPG. Então, aqui no meu SRC, como a imagem está no mesmo diretório do meu arquivo, basta eu colocar o nome dela. E, claro, não esquecer da extensão, que a imagem que a gente vai trabalhar é JPG, ok? A outra tag que nós iremos utilizar dentro dessa árvore, dentro desse figure, é a Fig Caption. E aqui eu vou colocar a legenda da imagem. Ok? E vamos executar no navegador para ver como essa imagem irá aparecer no nosso navegador para o nosso usuário final. Está carregando aqui, está demorando não porque a imagem é grande, mas porque o computador ficou lento. Então tá aqui, ó. Nós temos a imagem e nós temos a figura, nós temos a legenda da imagem do nosso site que foi colocado graças à tag Fig Caption. Vocês devem pensar, poxa, mas se eu não colocar a tag Fig Caption, vai aparecer a legenda da imagem da mesma forma. Sim, irá aparecer da mesma forma, mas não terá um valor semântico. Quando tiver algum motor fazendo vasculhando o seu site, ele não vai saber que se não tiver o Fig Caption, não vai saber que isso aqui é a legenda de uma figura. Vai facilitar muito o site de vocês serem encontrados, serem listados lá na busca de imagens dos motores de busca. Então, não deixem de utilizar essas tags, por favor. Tem mais um atributo dessa tag MG que é importantíssimo, que muitos desenvolvedores descuidados negligenciam. Esse atributo alt, ele é requerido em qualquer imagem que seja adicionada à página web. Então, assim, a W3C, ela recomenda, ela quase que obriga que você use o atributo alt. Eu não digo que obriga porque se você não usa, não dá erro, a figura continua a aparecer. Mas a recomendação é que use. Por quê? Porque esse atributo alt, ele vai ajudar a determinar aos agentes de usuários, caso a figura não apareça no navegador, que aquele elemento corresponde a uma imagem, mostrando um texto alternativo em seu lugar. Bem, nós falamos aqui de alguma coisa que talvez vocês não saibam o que é, né? Agentes de usuários. Os agentes de usuários, pessoal, ou user agents, né, em inglês, em computação, um agente de usuário é um software. É um software que vai agir em nome de um usuário.
né? Então, ele vai ver no teu código, identificar no teu código algumas informações do tipo qual navegador que o usuário está usando, qual a versão que está sendo utilizada, qual o sistema operacional que está sendo utilizado. E aí, no lugar desse erro, vai ser mostrado um texto alternativo. Então, é muito importante que vocês usem o atributo alt. E aqui, pessoal, eu grifei. O atributo alt ele só vai funcionar caso a figura que você esteja trabalhando ela não apareça no navegador, por um motivo ou outro, ok? Ele aparece assim na nossa tag ing. A ordem dos atributos nas tags não vai fazer diferença alguma. Eu poderia botar o alt aqui antes do src, o src depois, não tem problema nenhum. Então, o importante é que nós temos um outro atributo para essa tag aqui. E um atributo essencial, ok? Então, vamos lá, vamos praticar, vamos acrescentar o atributo alt às imagens do documento HTML, certo? Então, nesse documentozinho que nós criamos, vou acrescentar aqui atributo alt e vou dizer aqui, ó, imagem do site. Salvei meu arquivo. Quando eu executar no Chrome, vocês vão perceber que não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma porque a imagem ela está aparecendo no nosso site. Quando der algum problema, que a imagem não apareça lá no nosso site, aí você vai ter em alguns navegadores o atributo alt sendo substituindo essa figura que não aparece, ok?